Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha pelo canal 13 da NET, a TV Palavra de Paz, com mais um debate de segunda a sexta. Você já sabe, já conhece o nosso debate a partir das 11 horas da manhã. Cada dia um tema e você participa com a gente. 2009-0022, 2009-0022 é o telefone da sua participação. Lembra você que a tarifação ela é local. Ou se preferir, contato @tvpalavradepaz.com.br. Contato @tvpalavradepaz.com.br. É você que nos acompanha pela internet, pelo site palavradepaz.com.br. Que Deus abençoe a você grandemente. Marque aí na tua agenda, de segunda a sexta, debate Palavra de Paz aqui na TV Palavra de Paz. Deixa eu apresentar aqui então os nossos convidados de hoje. Conosco o pastor René Bastos, da Igreja Evangélica Tribo de Gade, e o pastor Jaime Coutinho, da Assembleia de Deus do Ministério IPS. Rodada de cumprimentos, então, deixa eu cumprimentar aqui o pastor René Bastos. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor René. Bom dia, meu queridão Colino, é um privilégio estar aqui nessa manhã. Hoje, um dia muito especial para todos nós, estamos recebendo aí a visita da nossa presidenta. Então, falando na presidenta, quero também mandar um bom dia aí para os nossos governantes, a prefeita Rosinha, nosso deputado que está na comitiva da presidenta Dilma Rousseff, perdão. E é um privilégio, então, nessa manhã, estar aqui também em companhia do nosso amado pastor Jaime Coutinho. Vamos estar falando sobre liberdade no espírito. Eu acredito que vai ser algo assim muito bacana, vai ser um assunto bem bacana para a gente falar, para a gente discutir, para reflexão. E é isso, Colino, que o Senhor possa nos dar sabedoria e que seja um verdadeiro prazer e um sucesso nessa manhã. Pastor Jaime Coutinho, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos os telespectadores, também nossos irmãos e amigos que encontram aqui nos bastidores da TV Palavra de Paz. Nesta manhã nós estamos aqui para assim defender a Palavra de Deus, como o apóstolo Paulo disse que ele foi chamado para ser defensor do Evangelho. Cada ouvinte, cada telespectadores que estão nesta momento agora também sintonizado, vão aprender muito do Senhor nesta manhã. Ore por nós, por mim e pelo pastor René Bastos, que se encontra também aqui na tribuna, para que nós possamos assim falar o que o Senhor nosso Deus permitir nesta manhã. Deus abençoe a todos. Eu quero começar o debate pedindo ao pastor René para que ore agradecendo a Deus por este momento tão especial. Senhor, é um privilégio para nós podermos nessa manhã, um dia que o Senhor criou, podermos estarmos aqui, Deus, adorando o Teu santo nome, nesse momento em que estaremos debatendo acerca de liberdade no Espírito. Hoje estamos aqui, eu, o pastor Jaime, o Colino, e nós sabemos que existe toda, Senhor, uma estrutura ligada neste momento, pessoas que, por intermédio de instrumentos, internet, canais, por assinaturas e tantos outros meios, Deus, estão aqui ligados e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus que Tu nos conduza, Deus, que todas as coisas nessa manhã aqui seja para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir de agora, você liga e participa. 2009-0022, 2009-0022 é o telefone da sua participação. Vamos falar hoje sobre liberdade no Espírito. A Bíblia nos diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa bem interessante. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Agora, vamos saber o seguinte: até que ponto o cristão ele pode ter essa liberdade no Espírito? E deixa eu começar aqui com o pastor Jaime Coutinho. Pastor Jaime, e aí? Até que ponto o cristão ele pode ter a liberdade no Espírito? Ele pode entender e fazer o que ele quer? Ele pode fazer os movimentos que ele acha que pode ser feito? Hoje, o modernismo que tem acontecido dentro das igrejas é válido, é liberdade no Espírito. E aí, até que ponto o cristão ele pode ter essa liberdade? É o que nós podemos entender pela Bíblia, que hoje está havendo uma depravação no modo de servir a Deus. Porque a Bíblia nos ensina, mas nos afirma que nós temos que ter sabedoria e buscar de Deus o discernimento. O próprio apóstolo disse que nem
toda língua vem do Senhor, que o movimento corporal é de pouco proveito. Então nós temos que meditar nisso aqui. Agora, para mim trazer esse respaldo muito rápido aqui, eu preciso ler pelo menos uns 3 ou 4 versículos aqui, e a produção me permite rapidinho. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do 22. Ou irritaremos o Senhor? É um ponto interrogativo. Somos nós mais fortes do que Ele? Outra interrogação. O 23. Todas as coisas me são lícitas, vírgula. Está dando uma parada. Mas nem todas me convêm. Ponto e vírgula. Quer dizer, aqui deixou uma chave fechando. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Deixa eu ler aqui o texto para poder trazer um respaldo pelo menos de 1 minuto ou 2. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a plenitude. Mas se algum dos infiéis convidar e quiser ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda sua plenitude. Nós podemos entender, não vai haver necessidade da gente ler mais esse texto, mas o que nós entendemos aqui na liberdade cristã, né? Então, bendito seja o nome do Senhor. Hoje muitas pessoas estão confundindo a liberdade cristã. Quando alguém é tomado pelo Espírito Santo em um batismo ou no poder de Deus, ele pode até pular, pode até fazer alguma coisa sobrenatural, que o homem carnal não vai entender o espiritual. Só que a coisa está em demasia. Tem pessoas que já estão fazendo os costumes carnais em alvoroço, pula-pula, um tombando e outro caindo, já acostumado com aquilo. E muitas vezes isso não provém do Espírito de Deus. Fizeram uma pergunta agora para mim, por que um certo pastor, até meu amigo, tombava tanta gente lá nos cultos de libertação e agora ele banhou a mulher de um próprio membro, que era ovelha dele. Quer dizer, então esse espírito que estava lá, nesse pastor, tombando o povo, não era o Espírito Santo, era o espírito de demônio. Por isso que Paulo diz, muito cuidado, que o exercício corporal é de pouco proveito. Que às vezes a pessoa, eu estou na liberdade cristã, aí planta bananeira, faz não sei lá o que, vira cambalhota, teve uma certa vigília aí misturada lá, o pastor deu uma cabeçada na janela, saiu com a cabeça sangrando. Que espírito é esse? Deus não é Deus de confusão. Então nós precisamos saber, entender qual é o movimento espiritual das coisas de Deus. Esse é o meu esclarecimento. Certamente o nosso querido pastor René Bastos também vai ter as suas opiniões dentro da Bíblia, como assim Deus é a ele. Tá bom? Nessa oportunidade, que Deus abençoe e eu volto já já. É um canhão em audiência. Na velocidade do beija-flor, né? Deixa eu ouvir aqui a opinião do pastor René Bastos. E aí, pastor René, qual é o limite para a liberdade no espírito ou não tem limite? Concorda com o pastor Jaime? Liberdade no espírito. Bom, nós estamos falando sobre liberdade no espírito. Liberdade no espírito, na verdade, eu separei um texto aqui porque a Bíblia, ela é luz, né? Ela é direção para nós. E 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo 17, a Bíblia diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aonde habita o Espírito, ali há liberdade. A questão, Colino, é nós perguntarmos se verdadeiramente o Espírito habita em nós. Se nós temos a essência do Espírito Santo em nós. Porque, na verdade, se nós tratarmos de liberdade no Espírito, nós não podemos confundir liberdade do Espírito com costumes, com uma doutrina local, com a vocação ou a doutrina de um líder religioso. Mas se nós tratarmos de liberdade no Espírito, antes devemos ter a liberdade do Espírito Santo. Isso aqui não tem a ver com o contexto de batismo ou um comportamento numa liturgia de culto, mas tem a ver com uma vida prostrada aos pés do Senhor, pautada sobretudo no conhecimento e também na prática, né? Porque o conhecimento também sem a prática de nada adianta. Tem um texto aqui que eu reservei porque a Bíblia fala, Lucas capítulo 4, versículo 17, e eu creio que nós somos desafiados a isso nessa manhã, diz o seguinte,
Lucas 4, 19. Desde o 18 está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, na verdade, liberdade no Espírito, pelo contexto do tema, Paulino, não tem a ver com costumes, tem a ver com aquilo que realmente nosso comportamento, enquanto cristãos, damos o nosso comportamento, o quanto nós damos ao Senhor a liberdade para que Ele atue em nós, e tendo o Senhor liberdade para atuar em nós, seja caindo no Espírito, seja falando em línguas, né, como já foi falado aqui anteriormente sobre o batismo no Espírito Santo, a atuação do Espírito em nós, até onde nós podemos ir com o poder do Espírito Santo em nós. O que é ou não liberdade, no sentido de julgar aquele que cai, se isso é liberdade, se não é, já cai até naquela questão do julgamento. Julgamento, eu acho que não cabe. A Bíblia condena o julgamento, né? Então a liberdade no Espírito é você ter uma vida reta, dar liberdade ao Espírito Santo, de estar em qualquer lugar, em companhia de qualquer pessoa, porque se nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós podemos sermos levados ao prostíbulo, ao homossexualismo, ao heterossexualismo, qualquer situação, para podermos pregar a palavra. Isso é dar liberdade ao Espírito Santo. Se nós estamos falando de liberdade do Espírito Santo, antes nós precisamos receber essa liberdade, para depois vivermos em liberdade, não rotulado por conceitos humanos, porque o irmão fulano, porque o José, o Joaquim, ou porque o pastor tal, estava em determinado lugar, conversando com determinada pessoa, fazendo o quê? Então, o que é liberdade do Espírito Santo? Nós estamos julgando doutrinas religiosas, líderes, ou estamos falando de liberdade no Espírito Santo? Eu quero chamar a atenção para você nessa manhã para isso. Aquele que tem a liberdade, ele pode estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Aquele que tem liberdade no Espírito Santo, ele tem antes o aval do próprio Espírito Santo para poder pregar, colocar em liberdade, né? E, sobretudo, se ele tem, antes ele não vai fazer nada, com certeza, que escandalize ninguém. A minha opinião é essa. Eu gostaria de aproveitar a sua fala, pastor René, e saber a opinião até do pastor Jaime Coutinho, sobre a questão dos dons. Nós vivenciamos muitos problemas com a questão dos dons. A Bíblia diz: aquele que busca, acha, quem pede, recebe. O camarada, o cidadão, ele recebeu um dom, ele tem um dom de Deus. E ele não está sabendo lidar com isso. E acontece muitas confusões. É casamento destruído. É problemas de relacionamento até mesmo com o próprio irmão. E isso tem causado um problema muito grande. E quando você vai questionar ou tentar discipliná-lo, ele acha que não, eu tenho a liberdade de Deus para isso, eu recebi um dom de Deus, e aí ele vai fazendo a coisa da forma que ele acha que convém e que ele acha que é correto. Pastor Jaime Coutinho, e aí? Como é que fica a questão da organização de um dom espiritual? A pessoa não está sabendo lidar com isso, ou até mesmo acha que tem um dom, e aí acontece essas atrocidades que têm acontecido, que nós estamos vivenciando hoje nas igrejas do dia a dia. Olha, os dias que estamos atravessando é difícil até de se explanar, porque a Bíblia diz que a heresia e a iniquidade iriam se multiplicar. No livro do apóstolo São Paulo aos Romanos, ele disse que dom Deus dá até aos rebeldes. O que o homem é em si? Um instrumento. E cada instrumento ele é afinado para tocar uma certa tipo de coisa, né? Então o homem, como sendo um instrumento, se ele der lugar ao Espírito Santo, quem vai usar ele é Deus. E se ele der lugar ao Espírito maligno, quem vai usar ele é o Espírito maligno. Por causa dessa liberdade cristã, no nosso entendimento, já tem até crente, pastores e igrejas indo desfilar carnaval. E observamos essa situação. Será que Deus está agradando isso? Se é para o evangelho ser pregado lá no carnaval, as autoridades então colocariam um palanque, chamariam os crentes para ir cultuar a Deus.
porque eu só conheço Deus, louvado seja Deus, recebendo louvores, cultuando a Ele toda a honra e toda a glória. Mas, que pastor sou eu se chega lá num carnaval também, desfilando, por causa da minha liberdade cristã? Paulo diz, todas as coisas são lícitas, eu posso fazer, mas no final ele concluiu aqui, ó, nem todos me convêm porque não me edificam. Que edificação vai ter que agora eu trazendo essa palavra num canal de televisão, e daqui a pouco alguém me vê, eu de calção e de tanguinha também, pulando lá no carnaval e sambando igual o ímpio. Deus não aceita mistura. A mesa de Jesus não pode entrar demônio, senão o pau quebra no lombo dele. Agora, pastor Jaime, o senhor falou de carnaval, nós vamos agora começar a festa do carnaval na cidade de Campos. Tem por prática grupos cristãos, né, algumas igrejas, desfilarem. E o senhor, no caso, é contra a essa atitude? Se a igreja, os cristãos, crentes fiéis, fossem para o carnaval para pregar, eu ia até orar a Deus para ele me levar também. Mas para ir para lá, para marchar igual palhaço, eu prefiro ficar na igreja louvando a Deus. Pau, quebra no diabo. E aí, pastor Renê, o senhor concorda? Em relação a... É lícito a igreja aproveitar esse período agora de carnaval e sair no bloco? Se eu não me engano, é bloco do Cordeiro, uma coisa assim? Sair para o desfile? Nós temos o bloco do Cordeiro. Dos Santos. Nós temos o bloco do Cordeiro em São Francisco e nós temos o bloco dos Santos em Campos. Aqui em Campos, isso. E no Brasil nós temos bloco de tudo quanto é tipo de bloco relacionado ao povo de Deus. Se eu concordo, meu irmão, em número e gênero, a Bíblia diz que nós devemos pregarmos a tempo e fora de tempo. Ninguém está indo para lá para escandalizar o Evangelho ou qualquer coisa parecida. A nossa prática é uma prática, as pessoas que se submetem a isso, tem como prática uma vida de santidade, consagração em jejum e oração. Então, o que é conceito humano, o que é rótulo humano, aquilo que é julgar, a gente não, eu acredito que nós não podemos considerar isso. O que prevalece é a vontade. Isso, na verdade, é liberdade no Espírito. Então, a liberdade no Espírito é você fazer aquilo que realmente você tem vivenciado naquele tempo, naquele momento. O projeto, tanto do Bloco dos Santos em São Francisco do Itabapoana, no município vizinho, como o projeto aqui em Campos, que eu conheço, do Bloco do Cordeiro, um é liderado, pastor Jaime, pelo apóstolo Renan Siqueira, o de Campos. O de São Francisco é liderado pelo pastor Isaías, também um homem de Deus da Igreja Batista. Então, eu particularmente acredito que Deus, Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que dá exatamente a cada ministério a sua capacidade de desenvolver um trabalho. Se existem igrejas, e eu acredito que existe, não é nem se, eu afirmo que existe, que não tem esse ministério, também na minha ótica, como homem de Deus, eu acho que não cabe julgar aquilo que é ou deixa de ser, se aquilo é do demônio, se aquilo é de Deus, se aquilo é do diabo, se aquilo não é. Isso não cabe ao homem de Deus julgar. Isso cabe a Deus julgar e não ao homem julgar. Eu penso que liberdade no Espírito é isso. E se nós temos unidade no Espírito, antes e sobretudo devemos também respeitar o direito das outras pessoas de exercerem os seus ministérios. Porque eu não acredito, por exemplo, conheço os dois, eu não acredito que o apóstolo Renan Siqueira não seja um homem de Deus. No meu conceito, ele é um homem de Deus. E ele que preside o bloco do Cordeiro, aqui, bloco dos Santos, aqui em Campos. E o pastor Isaías, que tem o projeto do Circo da Vida, que eu acredito que grande número das pessoas que estão nos assistindo também deve conhecer, o pastor Isaías, um homem de Deus da Igreja Batista, lá local. Ele preside lá em São Francisco o bloco do Cordeiro. Conheço também, é um homem de Deus, então eu não acredito que a coisa deve ser vista dessa forma. O fato de chegar e julgar se torna uma coisa muito simples. Na minha ótica, não é assim. E eu espero até que o senhor possa até considerar, né, na sua visão, se é do demônio, pau no lombo de não sei quem. Não, eu acho que não é por aí. Nós somos homens de Deus, nós fazemos a obra com liberdade no Espírito e cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Essa é a minha visão, essa é a minha opinião. Deixa eu ouvir o pastor Jaime Coutinho.
É válida a liberdade no espírito para o desfile de carnaval? Pastor Jaime, consegue separar aí o santo do profano? O que o senhor acha? Olha, eu não estou aqui julgando ninguém. Pastor Renan, meu amigo, o pastor Isaías eu não conheço. Só que eu não tenho compromisso com o homem, eu prefiro ficar dentro da Bíblia. Tá? Efésios 5:11 diz a palavra do Senhor: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Está condenado o carnaval até no inferno. Quem quiser ouvir a palavra, eu estou pregando aqui, prego até na sua casa se você quiser. Pau quebra. Bom, deixa eu sair o intervalo rápido. Tem que chamar intervalo rapidinho e já nós estaremos com a segunda parte do debate Palavra de Paz. Participe com a gente, 2009-0022, 2009-0022, está abaixo do seu vídeo, ou se preferir, contato@tvpalavradepaz.com.br, contato@tvpalavradepaz.com.br. É você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe a você grandemente. Hoje estamos falando sobre liberdade no espírito, até que ponto o cristão ele pode ter essa liberdade, e vamos continuar com este assunto que nós começamos aqui a desenvolver, que é sobre o carnaval, mas fica para o segundo bloco. Eu volto já. Estamos apresentando Debate Palavra de Paz. Para abençoar o teu dia, para viver em plena harmonia, para que as bênçãos do dia venham se renovar. Você lembra que eu prometi uma promoção sensacional? Pois é. Você já pensou em conhecer a Terra Santa? Você já se imaginou conhecendo os lugares onde Jesus andou, onde ele realizou os milagres? Conhecer o Rio Jordão, o túmulo onde Jesus foi sepultado, o Jardim das Oliveiras, o lugar do Getsêmani? Então agora preste atenção. O Palavra de Paz vai dar essa oportunidade a você e mais um acompanhante que você vai escolher quem é. É a promoção Eu Quero Visitar a Terra Santa. Daqui de hoje até o início de maio, você vai poder acessar o nosso site www.palavradepaz.com.br e fazer a sua inscrição na promoção Eu Quero Visitar a Terra Santa. E se você ficou desanimado, dizendo, puxa, eu queria ir, mas eu não tenho passaporte, eu vou dar uma ótima notícia para você. A viagem vai ser nas férias, durante o mês de férias. E a gente está fazendo até maio, justamente porque se você não tiver passaporte, o Palavra de Paz vai te ajudar a tirar o seu passaporte, caso você seja o sorteado dessa grande promoção. Eu quero visitar a Terra Santa. Você com direito a levar um acompanhante. Então, visite hoje o nosso site www.palavradepaz.com.br, clique em cima da promoção e preencha com todos os seus dados. Você já se imaginou no Mar da Galileia? Pois você pode ter essa chance. Já está no ar a rádio Palavra de Paz na internet. Agora você pode ouvir os sucessos da música gospel reunidos num só lugar e ainda ser abençoado com mensagens do irmão Garotinho. Além de 24 horas de louvores e adoração ao nosso Deus, você pode ler entrevistas com o cantor homenageado do mês e ainda assistir aos melhores clipes gospel. Acesse o nosso site www.palavradepaz.com.br
www.radiopalavradepaz.com.br. Você conhece o catálogo Palavra de Paz? Com o nosso catálogo, você pode aumentar a sua renda familiar vendendo produtos cristãos. São bíblias, livros, CDs e DVDs que vão contribuir com o seu crescimento espiritual. Sendo um de nossos revendedores, você tem direito a uma comissão de 20% no valor total de suas vendas e não paga o frete. É isso mesmo, o frete é por nossa conta. E mais, vendendo os produtos do Palavra de Paz, você ainda ajuda a evangelizar o Brasil. Entre em contato com 0300 788 7898 e saiba como se tornar um revendedor do catálogo mais abençoado do Brasil. Seja um ajudador do programa Palavra de Paz. Por apenas R$10 por mês, você ajuda a manter o programa no ar e ainda recebe em sua casa uma revista de conteúdo cristão. Na revista Palavra de Paz, você pode encontrar entrevistas com personalidades do mundo gospel, notícias, artigos, estudos bíblicos que vão edificar a sua fé e muito mais. Ligue para a nossa central de atendimento no telefone 0300 788 7898 e saiba como se tornar um ajudador do Palavra de Paz. O Brasil está ligado na Palavra de Paz, com Garotinho. Você está assistindo a TV Palavra de Paz. Todos os dias, uma programação totalmente cristã. Aqui, no canal 13 da NET. Campos agora tem a TV Palavra de Paz. 24 horas abençoando vidas. O Brasil está ligado na Palavra de Paz, com Garotinho. Voltamos a apresentar Debate Palavra de Paz. De volta ao debate Palavra de Paz, e você acompanha com a gente de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Você pode aí participar com a gente. 2009-0022, 2009-0022, tarifação local. Você pode participar com a gente, ou se preferir, contato@tvpalavradepaz.com.br, contato@tvpalavradepaz.com.br. A sua participação é muito importante para nós. Bom, conosco hoje o pastor René Bastos, da Igreja Evangélica Tribo de Gade, e o pastor Jaime Coutinho, da Assembleia de Deus, Ministério IPS. Hoje estamos falando sobre liberdade no espírito. Até que ponto o cristão pode ter essa liberdade? Você acha que todo cristão tem liberdade no espírito ou não? Participe com a gente. Bom, deixa eu aqui, nós saímos do bloco comercial falando sobre a questão até do carnaval e nós gostaríamos até de estender um pouco e saber até que ponto existe essa liberdade do espírito. Eu vou dar um exemplo. Essa semana agora, segunda-feira, eu passei em um determinado bairro da cidade e estava escrito Danceteria Gospel. Seria para evangélicos ou para evangélicos. É liberdade no espírito? É correto que o cristão ele possa participar deste evento, de uma danceteria gospel? É válido? É liberdade no espírito? Eu quero saber também a opinião sobre essa questão. Eu quero passar aqui primeiramente ao pastor René Bastos para que dê a sua opinião e logo após eu quero ouvir a opinião do pastor Jaime Coutinho. Pastor René, é válido? É liberdade no espírito a danceteria gospel? Colino, na verdade, o que nós temos que avaliar antes é se as pessoas que estão à frente de projetos como esse são pessoas que têm o Espírito Santo, são pessoas que dão também liberdade ao Espírito Santo para atuar em suas vidas. Uma vez certificado isso, o que eu entendo é que se há um projeto como esse na vida de uma pessoa que tem como um ser que o Espírito Santo habita, tendo certificado isso, eu acredito que qualquer projeto que vier é válido. Porque, na verdade, não sei se é do conhecimento de todos, mas nós temos jovens nas nossas igrejas
que estão nas igrejas brasileiras em especial, eu tenho viajado a parte do Brasil, tenho visto isso, que estão vivendo um processo ainda de estarem ingressados nos projetos, naquilo que é alegria no reino. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus é alegria no Espírito. Então, as pessoas quando chegam para o Senhor Jesus, elas muitas vezes trazem consigo costumes lá do mundo onde elas habitavam, lá onde elas viviam. Então, quando existem projetos dos quais possibilitam a pessoas, como os nossos jovens, você está falando de baile gospel, deles estarem nesses projetos, tendo ali uma pessoa, aquele que está presidindo, um homem de Deus, um homem que é centrado, um homem que é conhecedor, com certeza, ali naquele ambiente, as pessoas que estiverem ali vão receber uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, uma mensagem de paz. E o que eu particularmente penso é isso. Quem sou eu para julgar o que é de Deus e o que não é? Eu não estou aqui para julgar, né? Como eu li anteriormente, o texto de Lucas, no capítulo 19, né, a partir aqui do versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Imagine se eu rotulasse que todas as pessoas que tivessem que ser libertas teriam que correr para a igreja. Não tem como, tem pessoas que não têm hábito de ir para a igreja. Elas nem tiveram essa cultura, nem para ir para a igreja nenhuma. Então elas precisam ir para um projeto como Bloco do Cordeiro, um projeto como Bloco dos Santos. Lá recebeu a palavra que liberta, lá recebeu a palavra que cura. Precisa ir para um projeto como Baile Gospel, desde que tenha pessoas, homens de Deus. E eu vou falar aqui uma coisa bem clara. Quando se fala em homem de Deus, todo mundo... Algumas pessoas têm o péssimo hábito, o péssimo costume de remeter homem de Deus, aí dirige logo a um pastor, a um apóstolo, a um evangelista. Homem de Deus é você, que tem a essência do Espírito Santo na tua vida, que sabe o que é a palavra de Deus, que tem uma vida de intimidade com Deus, que é um homem que ora, que é um homem que jejua, que é um homem que lê a palavra. Você é homem de Deus. Se Deus te der uma estratégia, e se você está ligado, lógico, a sua instituição lá, você tem o seu líder espiritual, esse projeto está aliado ao projeto local seu, ou até um projeto nacional, por que não desenvolver? Nós precisamos de homens que dê liberdade ao Espírito Santo para resgatar o mundo que está perdido. Nós não precisamos de ninguém para estar julgando um outro. O que você faz é errado, o bloco é errado, o baile é errado, o baile é certo. E a igreja é certa? A igreja não é certa. A igreja que é curada, a igreja que é certa, é a igreja que o Senhor Jesus vai buscar. Tem um monte de gente dentro da igreja que está julgando, que está em pecado, que está com um linguão desse tamanho e não está fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos verdadeiramente entender o que é a vontade de Deus e ter liberdade no Espírito, sim. Ter liberdade no Espírito é ir junto, de encontro à prostituta, aos enfermos. Isso tudo é liberdade no Espírito. As estratégias, os projetos precisam ser pautados em Deus e não precisam e não carecem de julgamento. Porque se esses projetos têm um homem de Deus lá, eles jamais serão projetos frustrados no Senhor. Eu não acredito, por exemplo, nos exemplos que eu citei aqui, na vida do apóstolo Renan Siqueira, na cidade de Campos, na vida do pastor Isaías, lá na cidade de São Francisco. Eu não acredito que os projetos que esses homens fazem hoje são projetos frustrados. Sabe por que não são frustrados? Porque eles já estão consolidados no Senhor. São multidões lá em São Francisco, são multidões, e aqui em Campos também são multidões. E em grande parte do Brasil já existe isso. Nós não precisamos de ninguém para nos julgar. Nós precisamos de pessoas que, se não participam, que pelo menos orem e aguardem no Senhor a resposta, porque a resposta vem de Deus e não do homem. E aí, pastor Jaime Coutinho, Danceteria Gospel, pode ser uma estratégia usada para a liberdade no Espírito de Deus? O senhor concorda?
pode ser uma liberdade de estratégia de Satanás para carnalidade e prostituição. Porque o que nós podemos meditar dentro da palavra de Deus, que, primeiro, lá como é que é? A danceteria. São pessoas agarradas com outras? Não sabe explicar como Depende é? do ritmo da música. Depende do ritmo. Aí pode agarrar um outro, né? Da música. Isso. Então tá A bem. pergunta, Luciano, depende do ritmo da música. A pergunta é se o pastor Jaime já foi no bloco dos santos, no bloco do Cordeiro, se ele já foi numa danceteria gospel, para poder ele ter respaldo no que ele está falando. E eu pergunto a você, Cordeiro, Colino, você já foi em algum desses lugares? Não, danceteria gospel eu nunca fui. Nem danceteria e nunca participei também de nenhum tipo de desfile. Particularmente eu nunca vejo matérias, TV, enfim. Eu nunca participei. É exatamente isso que aonde eu quero chegar. Eu não posso falar porque eu nunca fui numa danceteria gospel. Agora eu posso falar do bloco do Cordeiro e bloco dos Santos, porque eu já estive nesses projetos. Já fui convidado para estar junto numa ministração, já fui convidado para estar participando, então desses eu posso falar. E olha, pastor Jaime, eu posso garantir para o senhor que isso não é um projeto do diabo. Isso pode ser um julgamento do senhor. No meu entendimento, não é. Deixa eu só ouvir a opinião do pastor Jaime, então. Vamos lá, pastor Jaime, qual a sua colocação? Primeira, quando acabar o meu direito, começa do senhor. Terminando do senhor, começa o meu. O senhor está desrespeitando uma autoridade diante de uma câmara. O senhor falou 5 minutos e não deixou eu falar uma. Respeita a minha oportunidade. Como homem de Deus, eu tenho autoridade para repreender qualquer obra maligna que queira interromper a pregação da palavra. Eu não concordo com crente danceteria dizendo que é gospel. Isso é o mundo e é carnalidade. Bendito seja Deus. Alguém pode até trazer alguma parte bíblica ao qual algumas pessoas dançaram, como Miriam dançou, como Davi dançou, mas não dançou em danceteria e nem agarrado com ninguém. Ali foi pelo Espírito por ver o mover de Deus. Só que como o exercício corporal é de pouco aproveito, a dança de Davi quase não resolveu. Ele dançou com alegria, mas depois desobedeceu a Deus. O que Deus não está querendo é ninguém dançando em danceteria, agarrado com ninguém, e nem como palhaço rodando sozinho. O que Deus quer é que o homem obedeça a palavra dele. Deus deu ordem a Davi, depois que ele tinha dançado, que era para carregar a arca em um carro de boi. Era para carregar nos ombros, né? Até porque hoje a procissão do povo idólatra está carregando imagem nas costas. Era para carregar, aquilo foi uma ordem de Deus. Davi foi e botou em um carro de boi, porque ele era o rei e ele mandava. Não agradou a Deus, e Deus foi deixando. Tem muitas pessoas aí que estão arrastando multidão em Camboriú, em Camboriá. Falso profeta vai ser assim mesmo. Vai arrastar a multidão, vai dizer que fez e aconteceu. E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci, todos vós que obraram iniquidade. Essa é a verdade que nós temos que falar abertamente, sem temer a ninguém, porque nós não devemos a nossa vida a ninguém, a não ser o Senhor Jesus. Davi, naquele momento, que ele, naquela alegria que ele dançou, por ver a arca ser tomada da mão dos filisteus. Mas o que aconteceu? Desobedeceu a Deus, botou em um carro de boi. Quem sabe o carro roda fina, gimba para lá, gimba para cá, e a arca estava querendo demolir para cair. Uzá, que era crente sem maldade, até com boa intenção, só que não era ele que tinha que fazer aquilo. Quem tinha que fazer era o próprio Davi, que estava cumprindo o erro. Foi lá para segurar a arca para não quebrar. Deus fulminou ele num fogo abrasador, matou no pé da goiaba na hora. Acabou a dança de Davi. Chorou pela perca do irmão e acabou tudo. Miriam também dançou com alegria de ver o povo de Israel atravessar. Mas na frente falou contra Moisés. Deus feriu ela com lepra. Então nem toda hora o exercício corporal aproveita. Eu conheço o poder de Deus. Eu já recebi o poder de Deus de ver paralítico andar, de eu dar salto. No meu entendimento eu pensei que eu ia bater com a cabeça no teto, mas não bati. Deus não deixou. Já vi pessoas receber poder. E a obra espiritual, eu sei como é que é. Agora, ir para uma danceteria, para ir lá, estar agarrado na cintura de alguém, dançando e sambando, não passa de um palhaço. Pau quebra no diabo. E você participa com a gente, 2009-0022, 2009-0022. O que você acha sobre liberdade no espírito? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convém fazer. Você
concorda, você discorda, você pode participar com a gente. E eu saio para o intervalo rápido e eu deixo aqui a seguinte pergunta. As manifestações como o Cai-Cai, unção de leão e outras parecem estar crescendo dentro das igrejas. O que seria isso? Seria também uma liberdade de espírito? Seria associada a um dom espiritual? Nós voltaremos com a seguinte pergunta, com esta pergunta, e já já os homens de Deus estarão trazendo aqui, dentro da luz da Bíblia, a resposta para o teu coração. Eu volto já já. Estamos apresentando Debate Palavra de Paz. Você lembra que eu prometi uma promoção sensacional? Pois é. Você já pensou em conhecer a Terra Santa? Você já se imaginou conhecendo os lugares onde Jesus andou, onde ele realizou os milagres? Conhecer o Rio Jordão, o túmulo onde Jesus foi sepultado, o Jardim das Oliveiras, o lugar do Getsêmani? Então agora preste atenção. O Palavra de Paz vai dar essa oportunidade a você e mais um acompanhante que você vai escolher quem é. É a promoção Eu Quero Visitar a Terra Santa. Daqui de hoje até o início de maio, você vai poder acessar o nosso site www.palavradepaz.com.br e fazer a sua inscrição na promoção Eu Quero Visitar a Terra Santa. E se você ficou desanimado, dizendo, puxa, eu queria ir, mas eu não tenho passaporte, eu vou dar uma ótima notícia para você. A viagem vai ser nas férias, durante o mês de férias. E a gente está fazendo até maio, justamente porque se você não tiver passaporte, o Palavra de Paz vai te ajudar a tirar o seu passaporte, caso você seja o sorteado dessa grande promoção. Eu quero visitar a Terra Santa. Você com direito a levar um acompanhante. Então, visite hoje o nosso site www.palavradepaz.com.br, clique em cima da promoção e preencha com todos os seus dados. Você já se imaginou no Mar da Galileia? Pois você pode ter essa chance. Já está no ar a Rádio Palavra de Paz na internet. Agora você pode ouvir os sucessos da música gospel reunidos num só lugar e ainda ser abençoado com mensagens do irmão Garotinho. Além de 24 horas de louvores e adoração ao nosso Deus, você pode ler entrevistas com o cantor homenageado do mês e ainda assistir aos melhores clipes gospel. Acesse o nosso site www.radiopalavradepaz.com.br. Você conhece o catálogo Palavra de Paz? Com o nosso catálogo, você pode aumentar a sua renda familiar vendendo produtos cristãos. São bíblias, livros, CDs e DVDs que vão contribuir com o seu crescimento espiritual. Sendo um de nossos revendedores, você tem direito a uma comissão de 20% no valor total de suas vendas e não paga o frete. É isso mesmo, o frete é por nossa conta. E mais, vendendo os produtos do Palavra de Paz, você ainda ajuda a evangelizar o Brasil. Entre em contato com 0300 788 7898 e saiba como se tornar um revendedor do catálogo mais abençoado do Brasil.
Seja um ajudador do programa Palavra de Paz. Por apenas R$10 por mês, você ajuda a manter o programa no ar e ainda recebe em sua casa uma revista de conteúdo cristão. Na revista Palavra de Paz, você pode encontrar entrevistas com personalidades do mundo gospel, notícias, artigos, estudos bíblicos que vão edificar a sua fé e muito mais. Ligue para a nossa central de atendimento no telefone 0300 788 7898 e saiba como se tornar um ajudador do Palavra de Paz. Voltamos a apresentar Debate Palavra de Paz. De volta ao debate Palavra de Paz e hoje nós estamos falando sobre liberdade no espírito. Até que ponto o cristão ele pode ter a liberdade no espírito? E você participa com a gente. 2009-0022, 2009-0022 é o telefone da sua participação. Lembrando que é tarifação local. E a você que está nos acompanhando aí pelo palavradepaz.com.br, que Deus abençoe a você grandemente. Participe com a gente. Se preferir, contato@tvpalavradepaz.com.br. O endereço está aí, está aparecendo abaixo do seu vídeo. Conosco hoje, deixa eu passar aqui, conosco hoje o pastor René Bastos, da Igreja Evangélica Tribo de Gade, e o pastor Jaime Coutinho, da Assembleia de Deus, Ministério IPS. Bom, última pergunta aqui para nós, já estamos com o horário avançado, encerrando o debate. Nós temos uma pergunta muito interessante, que diz assim: as manifestações do Cai-Cai, unção do leão e outras parecem estar crescendo dentro das igrejas. Seria um modismo? Seria liberdade no espírito? Ou seria hoje o que as pessoas, muitos estão até associando a um dom espiritual? Deixa eu ouvir a opinião do pastor René Bastos. Colino, você falou sobre essa questão do Cai-Cai. Eu prefiro não falar a respeito dessa questão do Cai-Cai, porque nós estamos aqui para falar sobre liberdade no espírito. E liberdade no espírito, essa questão até mesmo de cair, se tornou um assunto nacional quando a cantora Ana Paula Valadão, ela recebeu, né, uma ministração e ela caiu, e até mesmo, já que eu estou citando nomes, eu vou também citar o nome do líder, que é o bispo Macedo, da Igreja Universal, criticou muito essa questão. Então, esse assunto se tornou um assunto nacional, não é novidade para ninguém o que eu estou contando aqui, o que eu estou falando aqui. Mas, se tratando de liberdade no espírito, o fato de uma pessoa cair no espírito, que é o que normalmente as pessoas falam, cair no espírito, eu particularmente não vejo nenhuma diferença da pessoa ser batizada no Espírito Santo, por exemplo, e falar em novas línguas. Eu não vejo por pessoas terem, por exemplo, experiências com Deus, de serem arrebatadas no espírito. Eu não vejo diferença nenhuma nisso. Até mesmo o fato da pessoa até cair no espírito, ela está sujeita a manifestações como essa. Deus falar com ela, ela ser arrebatada no espírito, pelo Espírito Santo, né, para poder ter experiências e intimidades com Deus. E somente quem já passou por essas experiências está apto ou é capaz de falar que tipo de experiência teve. O que me impressiona, na verdade, é que existem pessoas que se levantam exatamente para julgar, porque o que a Bíblia condena é o julgamento se a Bíblia condena. Agora, a liberdade do espírito, como a todo tempo eu estou falando a mesma coisa aqui, desde que a pessoa, ela seja uma pessoa que tenha a essência do Espírito Santo nela, ela está sujeita a todas as experiências do Espírito Santo. E a pergunta é, você, telespectador que está ligadinho aí na TV Palavra de Paz, no debate dessa manhã, quem somos nós para limitarmos o Espírito Santo à ação dele? Então, eu penso que nós devemos sempre estarmos abertos para aquilo que é o novo de Deus. E não simplesmente pontuar a história, achar que aquilo morreu no nosso entendimento, na nossa limitação, porque nós achamos, porque nós pensamos. Eu estou totalmente aberto a dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele atue em minha vida, na vida dos meus irmãos, da forma que Ele julgar ser melhor e ser a vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade dEle
é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é nos levar no arrebatamento em espírito para falar conosco, que assim seja, né? E cada um tem a sua experiência. Isso é o que eu penso, Colino. Pastor Jaime Coutinho, esse movimento que tem crescido nas igrejas, o Caicai, o movimento aí, Unção do Leão, enfim, seria também uma liberdade no espírito? Olha, na minha oportunidade, eu tenho que ficar dentro da Bíblia. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem citei nome de ninguém aqui, de reverendo nenhum, porque eu respeito. Só que eu fico dentro da Bíblia. O salmista diz que uns e curvas se caem, mas nós estamos de pé. Eu louvo a Deus, com 40 anos de Assembleia de Deus no ministério, nunca caí. Louvo a Deus por isso. Já vi muito poder de Deus, já vi paralítico andar, em vários lugares, na Beneficência Portuguesa, em vários lugares. Já vi mudo falar, pode ir lá no IPS, a filha da irmã Aline Pires, era paralítica e muda. Está lá, andando e falando. E eu louvo a Deus que eu nunca caí, tá? Até para me deitar na cama, para me dormir, o salmista disse, deitei e dormi porque tu me guardou. Até hoje, eu só me lembro que eu caí uma vez de um andame quando eu era construtor de obra, mas também não me machucou, 9 metros. Então, essa história do povo está caindo, isso é uma conversa fiada de heresia. Foi um certo missionário pregar lá na nossa igreja. Eu deixei pregar, não tem problema. Aí ele primeiro levou lá uma palavra, depois na hora que eu tive que fazer um respaldo depois da pregação, porque ele embolou e foi fora da Bíblia. Eu, como pastor presidente, teria que defender a palavra do Senhor. Paulo disse que ele foi posto por defesa do Evangelho. Está entendendo? Não é para embolar. Quando eu estava trazendo a palavra, que a igreja, o Espírito Santo começou a receber liberdade nos irmãos. Porque liberdade não é pular, nem dançar e nem sassaricar, não. Liberdade é glorificar a Deus e você vê a unção do Espírito. Deus operando milagre, cura divina, libertação, salvação de alma, pessoas chorando na graça do Espírito. E na hora que o poder desceu na igreja, que eu vi o Espírito Santo pairando sobre a igreja, esse tal missionário que tinha trazido a palavra, partiu para cima do púlpito de braço aberto e caiu, diz ele que era arrebatado, não sei. Caiu deitado, aquele bruto daquele homem de terno, paletó e gravata na frente do povo. O que acontece isso aí? O diabo, para poder tirar a atenção do povo, para poder acabar a pregação. Presta atenção, telespectadores, porque meu tempo é muito curto aqui, eu já estou resumindo. Isso aconteceu na Travessa Caxina, no 38, no Parque Aurora. Uma igreja que eu pastoreei 7 anos. Depois, o pastor do Rio botou outro, porque ele era o presidente na época. Então, a conclusão só que aconteceu nessa igreja. Ali ele ficou caído. Levou cerca de uns 2 minutos. E eu secava a unção. Que a igreja, o povo que estava olhando a pregação, começou agora a se preocupar com aquele bruto daquele homem caído na frente do púlpito, do altar. Eu disse assim, Senhor, não estou entendendo mais nada, Senhor. Na hora que o Senhor estava operando, na hora da pregação tão forte, eu vendo o mover do Senhor, cai esse homem aqui agora, gelou o culto, jogou um balde d'água no fogo, o Senhor vai lá e queima ele. Quando eu levantei do púlpito, já digo, então, Senhor, coloca fogo nas minhas mãos, tá? Que as minhas mãos até agora só tem calo de colher de pedreiro. Coloca fogo agora para poder expulsar o diabo. Quando eu fui partindo para cima do tal missionário deitado, igual um boi-bufa, os 2 companheiros que estavam com ele, agarrou no meu paletó e disse assim, pastor, deixa ele que ele está arrebatado. Eu disse, ele está arrebentado, sai demônio. Sumiram todos os 3 que nem bom dia deram. É Satanás que faz essa bagunça para poder misturar o Evangelho. Pau quebra no diabo. É isso aí. Ok, então, final aí do nosso debate Palavra de Paz. Deixa eu passar para o pastor Renê. Palavra final aos nossos telespectadores, palavra como pastor, como ministro, as pessoas que estão nos assistindo. Pastor Renê Baixo. Palavra que você possa, nessa manhã, ter recebido algo da parte de Deus, que tenha contribuído para o seu engrandecimento, para o seu crescimento, melhor dizendo, e, sobretudo, que você seja alguém que tenha liberdade no Espírito, que foi o tema dessa manhã, e ter liberdade no Espírito é ter a essência do Espírito Santo. Ter liberdade no Espírito é você estar onde o Senhor te enviar, fazer cumprir todos os projetos os quais Deus te entregar, não importa quantos te julgarão, importa que você faça a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa conquistar em nome de Jesus. Pastor Renê, o endereço da igreja e quais são os dias de culto? Quarta-feira, às 19h30, domingo, às 9 horas da manhã, e às 18 horas, na Sebastião Rangel, número 16/18, estamos ali para celebrarmos ao Senhor com alegria no nosso coração.
Pastor Jaime Coutinho, palavra final aí aos nossos telespectadores, com o pastor, ministro do Evangelho. Graças a Deus. Eu quero agradecer em primeiro lugar ao Senhor nosso Deus e a todos aqui que têm nos confiado esta dupla honra de poder estar aqui diante de uma câmera de televisão para falar para tanta gente até que a gente não conhece. Eu sei que a palavra de Deus agrada a alguns e não agrada a outros. Nem Jesus agradou todo mundo. Hoje tem evangelho para agradar todo mundo. O que você quiser hoje, você encontra uma igreja do seu jeito. Agora, um Jesus para agradar a todos, não vai encontrar, porque ele está buscando somente os verdadeiros adoradores. Vamos se esforçar nesta manhã para nós ser um desses verdadeiros adoradores. Porque, louvado seja, nós vimos quando Jesus falou à igreja, lá das 7 igrejas da Ásia Menor, que Satanás habitava dentro de alguma igreja. Isso é que é triste a gente saber, né? Só que Satanás está dentro da igreja, mas ele não é igreja. Ele está ali para poder plantar heresia e hipocrisia. Mas Deus, ele é maravilhoso. Os endereços rapidinho? Positivo, pode dar o Isso. endereço. Não vai dar para me dar todos, mas em Ibitioca temos culto quarta e também sexta e domingo. Temos também ali em Martinlage, quarta, sexta, sábado e domingo. No IBS também quarta, sábado e domingo e somente de 19 às 21 horas, tá bom, irmãos? E em Campo Novo e em Venda Nova também às terça, quinta e domingo. Que Deus assim abençoe a todos e também em Roças Velhas também, no 6º Distrito São João da Barra, em Barcelo, que é quarta, sexta e domingo. Então estaremos juntinhos proclamando esse mesmo evangelho ao qual você tem ouvido todos os dias. Deus abençoe a todos e uma próxima oportunidade, se o Senhor assim permitir. Amém? Ok, então, final de mais um debate Palavra de Paz. E não se esqueça, ainda que demore um pouquinho de tempo, não tardará. A bênção de Deus se cumprirá na sua vida. Creia. Tchau.